Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Oi, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Oi, gente, sejam bem-vindas ao último episódio. E hoje a gente tá aqui fazendo essa live, na verdade, no Instagram, né? Pra quem tá acompanhando ao vivo, pra quem estiver ouvindo depois, enfim, não tem problema também. Esse episódio vai estar em todas as plataformas, no Spotify, enfim, todas as plataformas de podcast que você ouve. E hoje a gente vai falar sobre a conclusão do livro O Segundo Sexo, volume 2, né, da Simone de Beauvoir. E como vocês têm acompanhado, eu imagino, né, durante todo esse ano nós estamos falando sobre o livro, então é muito, muito maravilhoso e incrível poder trazer esse desfecho, assim, pra vocês, né, realmente finalizar o livro. Como nós temos falado sempre nos últimos episódios, tipo, estamos quase chegando no final. E aí, finalmente chegamos... Chegamos. Sabe aquela sensação, sabe? De terminar de ler um livro, a tão aguardada conclusão. E, tipo, gente, é um livro que enfim, muito empenho. Vocês sabem, né? Ele é muito longo. Essa versão física que a gente tá segurando aqui tem 557 páginas. É bastante coisa, gente. Não vamos mentir. É muita coisa. E estamos bem felizes de chegar ao final. E é isso, a gente vai compartilhar aqui as nossas opiniões sobre a conclusão e conversar sobre ela e sobre o que vem por aí também mais pra frente do podcast. Sim. Como foi toda essa experiência pra gente esse ano e ano passado também. Exato. E, enfim, eu gosto muito quando eu chego, né, final de séries, assim, a series finale é sempre muito legal. Ao mesmo tempo triste, eu terminei ontem The Office, foi um momento, assim, muito triste da minha vida. Sim, mas é uma sensação, assim, de dever cumprido também. Exatamente. Com vocês aqui, por isso que a gente tá tão feliz. Não que a gente não tenha gostado, mas é que realmente foi uma empreitada muito grande, então, assim... Estamos felizes de terminar uma coisa que a gente começou. Não parar no meio, né? Eu acho que todo mundo se identifica com esse sentimento, assim, quando você começa um projeto e vai até o fim, sabe? Então é isso. Então eu queria começar aí com a nossa pergunta de sempre. O que você achou deste capítulo, Isabela? Eu achei, assim, que como toda conclusão de livro, né, a Simone traz bem o pensamento dela bem amarrado, assim, sobre o que ela pensa, né? Sobre a questão da mulher no mundo. E como ela acredita que ela pode melhorar, né? O que deve acontecer para que a mulher seja realmente livre, se torne livre de fato. E eu acho bem interessante, assim, porque ela vai trazer uma visão que, cara, eu acho bem otimista. Mas ela mesma fala sobre isso, e ela né? fala, ela né, sobre a questão otimista. de, tipo, que as pessoas vão dizer que é utópico. E eu acho que as pessoas sempre vão dizer isso, né? Sim, eu acho que as pessoas sempre vão falar que é meio utópico. Mas, assim, acho bem legal a visão dela também sobre como homens e mulheres podem, sim, conviver sem se oprimirem, tá ligado? Eu sei que é uma coisa muito utópica, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Mas ela tem uma visão, assim, que, cara, não é porque existem as diferenças entre os sexos que a mulher tem que continuar sendo oprimida, né? E aí ela vai trazer um desfecho de tudo que ela falou durante o livro inteiro sobre... como a mulher não é oprimida, assim, não tem nada na biologia dela que determina que ela deve ser oprimida, né? E sim, toda a questão de como a sociedade lê essa biologia, de como a sociedade nos lê, o que a sociedade faz com a gente. Então ela vai ressaltar várias vezes ali na conclusão como não existe um destino biológico, né? Enfim, um eterno feminino e um eterno masculino. Tudo aquilo que ela vem falando desde o primeiro capítulo, desde o primeiro volume. E aí, nesse, ela amarra bem essa ideia de que não é uma questão, sabe, ela é 100% contra a questão determinista, de que a mulher precisa continuar nessa posição oprimida e que o homem precisa continuar nessa posição de opressor. Então ela vai falar sobre um mundo utópico ideal dela, em que seria que o homem e a mulher convivessem de forma pacífica e fraterna, né? Ela vai usar, né, harmoniosa. A palavra fraternidade, né? Criar essa união amigável, digamos. Exato, entre os sexos. E eu acho muito interessante isso que você falou, porque, tipo... Esse livro aqui, né, o segundo volume, ele começa com aquela famosa frase, né, do não se nasce mulher, torna-se, enfim, que todo mundo conhece, que, tipo, mesmo quem nunca leu Simone de Beauvoir
conhece, deturpa e todo aquele rolê que a gente já falou aqui, né, gente? E é muito massa, porque realmente a conclusão, aquilo lá é na introdução, né? E a conclusão, ela vai realmente, tipo, fechar, né, todos esses pontos e trazer de novo essa tese. Eu acho que toda a conclusão, né, de livro teórico, de pesquisa, de tudo, assim, sempre é um resgate à tese principal, né, da autora. Sim. Então esse capítulo vai trazer isso muito bem. Porque é bem isso que a Isabela já falou, sabe? Tipo, em nenhum momento a Beauvoir aceita a submissão da mulher, digamos, né? A opressão da mulher como uma questão... Como algo que não pode mudar. Que não pode mudar, ou mesmo como uma questão, tipo, biológica, que é explicada por hormônios ou diferenças no corpo, ou coisas do tipo, né? E isso tudo, obviamente, é a base do pensamento feminista, né? Porque se a gente achasse que não dá pra mudar, a gente nem tava aqui, né? A gente não tava fazendo 50 episódios de um podcast aqui na internet se a gente não achasse que as coisas podem mudar. Então, eu acho que sempre volta pra aquela coisa que ela mesma já diz ali, as pessoas vão dizer que eu sou muito utópica, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter isso, né? Tem que ter alguém pra refletir. E ela chega até a falar, né, da falta de imaginação das pessoas. Porque a gente se acostuma com uma coisa que é horrível. Sim, e a gente passa a pensar que sempre vai ser assim, né? E se alguém imagina um mundo diferente, a gente fala que a pessoa tá boiando, tá sendo muito utópica, tá muito iludida, é otimista demais. Sim. Mas é isso, né? Pra você pensar, pra você ser feminista, pra você fazer parte de qualquer movimento, você tem que imaginar um mundo melhor. E já indo pra uma parte que é mais final ali do capítulo, mas depois a gente vai ir pro começo. Ela fala, assim, que as relações entre homens e mulheres estão sempre mudando, e isso é verdade, tipo, pra bem ou pra mal. Algumas coisas já mudaram da época dela, assim, que a gente passou a temporada inteira falando, não, isso aqui ainda é muito atual, isso aqui ainda é muito atual, etc. Sim. Pra bem e pra mal, sempre vão ser construídas novas relações e novos formatos de relacionamento, tá ligado? Tipo, ainda mais num mundo onde... as coisas vão mudando. Exatamente, as coisas vão mudando. Não tô dizendo que necessariamente elas estão ficando melhores, não é assim que funciona, tipo, não é linear necessariamente, mas muda. E são construídas coisas novas, então, né, cabe a nós sempre querer que sejam melhores, óbvio, né? Sim, porque, pelo amor de Deus, gente, se for pior... Exato. Ai, enfim. E aí ela vai trazer essas reflexões, né, do tipo, como que nós vamos chegar lá, tipo, como que seria esse mundo em que homens e mulheres fossem iguais, como que o mundo poderia ser melhor. É bem interessante, assim, como eu falei, é uma conclusão bem otimista, né, porque ela super acredita que homens e mulheres podem coexistir de forma fraterna e harmoniosa no mundo, né. Ela vai falar, cara, a guerra dos sexos, né, entre aspas, não precisa continuar existindo. E eu acho interessante também que ela não é boba, né? Ela não vai falar, tipo, vai ser tranquilo, não sei o que lá. Ela pontua várias vezes sobre como as coisas precisam ser completamente, profundamente alteradas. Sim. E como a maioria dos homens e das mulheres, né, das pessoas no mundo não querem essas alterações, tipo... Porque tem muitas pessoas que não têm essas noções, né? Então, um ponto bem importante, né, que ela ressalta, é que os homens vão... ter que perder seus privilégios, vão ter que perder certos privilégios que eles estão acostumados a ter. Que é um ponto que a gente sempre ressalta aqui também, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente, assim, tem muito um discurso de ok, a misoginia e o machismo do mundo afetam todo mundo, e de fato afetam, eu não tô nem falando que isso não é verdade, mas sei lá, meio que dá a entender que, tipo, todo mundo vai ser 100% feliz quando isso acabar e nada vai mudar, tá ligado? Tipo, como se homens não tivessem várias comodidades que eles têm hoje em dia às custas, né, das mulheres. Então, às custas do trabalho feminino, enfim, da exploração feminina no geral, né? Tipo, e é isso, tipo, você tem que saber que você vai estar abrindo mão de algumas coisas. Eu acho que a única coisa que a gente não concordou muito com a Simone nessa conclusão é quando ela diz que os homens e as mulheres, tipo, ela vai falando, né, sobre como as relações são conflituosas entre os sexos, e ela diz que não que um oprime o outro, ela sempre fala que o homem oprime a mulher, mas que os homens também sofrem, basicamente, nesse contexto. E, assim, ela não está errada, e eu acho interessante que ela contextualiza, assim, que os homens também vão viver em um mundo melhor se as mulheres deixarem de ser oprimidas. Mas ela também pontua que eles vão perder várias das coisas que eles têm hoje em dia, né? Vários dos privilégios e que a maioria não quer perder. E que a maioria não quer passar por isso. A maioria não quer que... E eu acho que é muito foda, porque hoje em dia tem muito esse discurso do tipo...
Ai, que é meio patético também, mas enfim, que a gente quer, tipo, super eles do nosso lado, então a gente fica, não, olha o lado bom, você vai poder chorar, você vai poder falar sobre seus sentimentos e blá blá blá. E ninguém tá falando, tipo, não, cara, mas aí você também tem que melhorar como pessoa, tá ligado? Você também tem que fazer isso, aquilo, você também não vai ter, sei lá, uma mulher em casa fazendo jantar pra quando você chegar em casa, lavando tuas roupas e ficando quietinha, tá ligado? Exato. Então, tipo assim, eu acho que é muito ingênuo não olhar que eles também vão perder uma parte boa, entendeu? Eles vão perder a empregadinha, eles vão perder a mulher ali submissa que não tá falando nada e os caras, tipo, não reconhecem isso também, tá ligado? Tipo, eles ficam muito nesse papo de, ai, não, vai ser melhor pra todo mundo, mas... Enfim, tem aquela frase do Handmaid's Tale, né, que melhor nunca é melhor pra todo mundo. Porque, na verdade... é diferente também, né? E isso também, tipo, é meio que o rolê de, porra, todo mundo vai ter que ceder um pouco, entendeu? Sim. E, tipo, você vai mudar a sua rotina. E pros homens que estão em uma posição privilegiada, eles vão ter que ceder muito. Porque eles vão perder várias regalias que eles têm hoje em dia, que eles nem veem como regalias. Que eles não veem como regalias, esse é meu ponto, né, também. Tipo, eles nem chegam a notar que, tipo, sei lá, o parâmetro ser baixo também facilita pra eles, tá ligado? Sim. Tipo, porque é muito fácil ser um homem bonzinho hoje em dia, sabe, gente? Sim. Tipo, você nem precisa falar nada. Era o que a gente tava falando agora há pouco. Você nem precisa fazer nada. Você literalmente só tem que falar contra os caras que não são bonzinhos, tá ligado? Mas na prática, tipo, você não precisa fazer nada, tá ligado? Exato. E isso é muito triste. E aí eu acho interessante também que ela vai pontuar, assim como durante o livro inteiro, né, a questão da feminilidade. Então, na página 488, ela diz: a disputa durará, a disputa no caso entre os sexos, né, tipo, essa relação conflituosa entre homens e mulheres, enquanto os homens e as mulheres não se reconhecerem como semelhantes, isto é, enquanto se perpetuar a feminilidade como tal. Quem dentre eles mais se obstina em a manter? A mulher que se liberta dessa feminilidade quer, contudo, conservar-lhe as prerrogativas, e o homem exige então que lhe assuma as limitações. Isso é muito massa que ela traz essa questão do fim da feminilidade, né, porque... Ai, sei lá, hoje em dia tem muito papo de, a masculinidade tóxica, blá, 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 e pouco se fala, né, sobre, tipo, o que realmente é acabar com a feminilidade, que também, obviamente, é extremamente tóxica, né, mas ela traz isso como uma questão da mulher realmente virar um ser humano, né, porque se vai existir essa fraternidade que a Simone acredita que pode existir, blá, 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 e que a gente também acredita, a gente não tá falando que é só ela, mas enfim... tem que acreditar, né? Senão a gente exatamente. só desiste de tudo, acaba com esse podcast aqui e, sim. sei lá, vira umas alienadas que não sabe de nada com relação a isso e ignora a opressão que a gente sofre. Exatamente. Pra chegar nesse nível, ela vai trazer essa questão de acabar com a feminilidade mesmo, né? Com o papel sexual, né? Do feminino. E eu acho esse ponto interessante porque muitas vezes as pessoas falam, mas como que vai chegar, tipo, nessa utopia de vocês? Então, o homem e a mulher não vão mais ter diferenças? Isso é impossível, isso não tem como. Os dois sexos sempre vão ser diferentes. E a Simone vai falar que realmente eles sempre vão ser diferentes nas questões biológicas, questões de sexualidade. Ela traz esse ponto também, né? Eles sempre vão ser diferentes. O ponto dela é que essas diferenças não precisam causar uma opressão, de uma relação de subordinação e dominação de um sobre o outro, entendeu? Então, ela vai falar, cara... Não, a gente não tá falando aqui que vai se acabar com todas as diferenças entre homens e mulheres, né? Porque isso é impossível. Mas sim que essas diferenças não precisam ocasionar, assim, coisas negativas, né? Numa relação de submissão e opressão mesmo. Do ponto de vista físico-biológico, tipo, que ela vai falar, resgatando lá o episódio que a gente falou da biologia, etc. Ela sempre ressalta o fato de que as questões... né, que são do corpo masculino, são um privilégio justamente porque dentro da sociedade isso é tido como uma coisa boa, não é pela questão em si, né? A gente volta para aquele exemplo que a gente dá da questão de engravidar, tipo, homem não engravida, mas por que é tão ruim engravidar na nossa sociedade, não é mesmo? Tipo, na nossa sociedade capitalista e etc. E isso também é bem interessante que no livro ela fala também do socialismo, né, como a Revolução Soviética, também socialista, prometia também mais essa igualdade, e eu acho que em vários níveis, né, tem várias pesquisas e várias questões que mostram que realmente conseguiu muito mais do que o capitalismo. Então, é interessante isso também, a Simone também fala um pouco desse lado político mesmo, né, que não pode ficar de fora quando a gente fala de... econômico. E econômico, que a gente sabe que é muito importante. E ela traz isso, tipo, falando como
a União Soviética e toda a Revolução Socialista sempre se baseou muito nisso, né, também, pras mulheres, né? E como prometeu isso pras mulheres, né? Mas como ela vai falar, e já falou no episódio do não necessariamente cumpriu. Da história, etc., não necessariamente cumpriu. Mas é interessante porque ela vai falar isso, assim, não é sobre abolir as diferenças entre homens e mulheres no sentido, né, físico, sempre vai ter, mas sim sobre falar que, cara, é isso, igual ela trouxe lá no capítulo da biologia, lá no outro volume, né? Não é porque as mulheres têm essa biologia diferente, que podem engravidar, que podem ter filhos, etc., que elas precisam ser oprimidas por conta disso, né? Então, ela vai pontuar, né, que se nós vivêssemos nesse mundo utópico que ela está trazendo aí como uma solução para nossa opressão, a todas as questões que as mulheres vivem, desde a primeira menstruação, a puberdade, etc, etc, não precisaria ser encarada de forma negativa, né? Poderia ser só uma outra coisa que está acontecendo ali no seu corpo e tá tudo bem, assim como acontece outras dos meninos e tá tudo bem. Tem a parte que ela fala, né, de como seria melhor se a gente pudesse viver a puberdade de forma mais livre, como eles vivem, tipo, sabendo que depois desse período difícil vai vir mais liberdade e tudo mais. É bem interessante essas comparações, né, que ela traz e tal. Alguém comentou aqui, primeiro, alguém perguntou sobre qual livro estamos falando. É o Segundo Sexo, se você caiu de paraquedas aqui. Estamos falando da conclusão já do Segundo Sexo, porque nós temos um episódio do podcast para cada capítulo do livro, tanto do primeiro quanto do segundo volume. E outra pessoa falou, eu achei muito difícil a linguagem desse livro. E realmente. É um livro com uma linguagem muito, muito difícil. Não vamos mentir pra vocês. Não vamos mentir que é um livro fácil de ler, porque não é. Não é. Até essa conclusão, que é uma conclusão, assim, curta. Cara, a Simone, ela tem um jeito de escrever que é muito clássico dos filósofos, né? Dos filósofos existencialistas. Sim. Então, o jeito que ela fala também, que ela escreve, né? Também é complicado. Sim. E não... Mas mas assim, não deixem isso afastar Exato. vocês do livro. Tipo, não vai ser a leitura mais fácil do mundo. Exato. E tá tudo bem se ela levar muito tempo. A gente passou o ano inteiro lendo esse livro, gente. E é muita coisa pra digerir, é uma linguagem realmente um pouquinho mais complexa. E eu já tinha lido antes também. Então, assim, eu não, pra mim foi a primeira vez. Foi a segunda vez que eu tava lendo, né? Eu li ele em 2018. E aí ela falou, obrigada, gurias. Vários pontos eu consegui fazer conexão a partir dos podcasts. Que é o nosso objetivo aqui, Estamos né? aí pra trazer isso. essa visão um pouco mais... e tentando explicar um pouco, né, do capítulo. É claro que nem sempre a gente deve estar compreendendo 100%, mas é a nossa compreensão, né, de cada capítulo. Eu acho que já dá uma ajudada, né? E realmente é uma linguagem meio complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito rica e diz muito sobre quem a Simone era e toda essa questão que a Isabela falou também, né, da filosofia e tudo mais. Tipo, não dava pra ser diferente, sabe? Não tem como a gente simplificar. Eu acho que dá pra gente simplificar na explicação e na tese, a gente chegar aqui e falar pra vocês, olha, ela quis dizer isso, isso, aquilo, e realmente estudar. Mas é um livro que exige um pouquinho de esforço nesse sentido, sim, não vou mentir. Não é aquele livro que você, nossa, nem vê o tempo passar, sabe? Tipo, é denso, é complicado, não é o livro mais fácil do mundo de ler. E até aqui na conclusão que a gente tá falando que ela é simples, assim, se você já chegou e leu o livro inteiro, você entende, né, qual é o esquema ali da escrita da Simone. E até a conclusão tem suas palavras difíceis e é um pouquinho complicado de entender às vezes, né? Mas é isso. Eu acho que o ponto central, principalmente desse capítulo, é essa reflexão da Simone sobre como que as mulheres podem deixar de ser oprimidas, qual que é a visão dela para chegar nesse novo mundo e como seria diferente, né? Se nós vivêssemos em um mundo em que as mulheres não são o segundo sexo, não são consideradas o segundo sexo. E reforçando que a gente pode imaginar esse mundo e a gente deve imaginar esse mundo, né? Eu acho que esse é o principal. Tendo esse viés otimista, assim, de... até porque ela, tipo, já falou de tudo, basicamente, né? Ao chegar no fim do livro e o último capítulo, se vocês não ouviram o último episódio, vão lá ouvir. Era sobre a mulher independente, então, tipo, ela já chegou em todos os pontos, né? Então, esse aqui realmente é só pra fechar. E aí, na página 493, da 493 para 94, ela vai falar, né, trazendo exatamente essa reflexão sobre o que precisa mudar no mundo, né? As mulheres são colantes, pesam e com isso sofrem. Isso porque têm a sorte de um parasita que chupa a vida de um organismo estranho. Se adotarem de um organismo autônomo, se elas puderem lutar contra o mundo e dele tirar sua subsistência, sua dependência será abolida e a do homem também. Uns e outros, sem dúvida, se encontrarão muito melhor.
É fácil imaginar um mundo em que os homens e mulheres seriam iguais, porquanto é exatamente o que prometera a Revolução Soviética. As mulheres, educadas e formadas exatamente como os homens, trabalhariam em condições idênticas e por salários idênticos. A liberdade erótica seria admitida pelos costumes, mas o ato sexual não seria mais considerado um serviço que se remunera. A mulher seria obrigada a assegurar-se outro ganha-pão. O casamento assentaria em um compromisso livremente consentido e que os cônjuges poderiam denunciar quando quisessem. A maternidade seria livre, isto é, autorizaríam o birth control e o aborto, e em compensação dariam a todas as mães e a seus filhos exatamente os mesmos direitos, fossem ou não casadas. As licenças por gravidez seriam pagas pela coletividade que assumiria o cuidado dos filhos, o que não quer dizer que eles seriam retirados dos pais, e sim que não lhes seriam abandonados. Mas bastará mudar as leis, as instituições, os costumes, todo o contexto social para que as mulheres e homens se tornem realmente semelhantes? Eu gostei bastante dessa pergunta nessa página e, eu achei muito foda, assim, porque ela traz, várias questões realmente falando dessa questão dos filhos e dos salários, que é o principal. Um bom resumo, né, sobre o que precisaria mudar para que as mulheres realmente pudessem ser independentes, pudessem ser autônomas, né, pudessem viver a vida delas. E aí ela cita o exemplo da União Soviética, de fato, né, porque foi um momento ali histórico em que se prometeu para as mulheres tudo isso, né, até no episódio que a gente falou sobre a União Soviética, né, que a Simone vai citar, que no início, realmente, o aborto foi legalizado, as mulheres e os homens todos deveriam trabalhar igualmente, ganhando os mesmos salários, participariam da política igualmente. E, de fato, até hoje teve várias vitórias. Teve várias vitórias, enfim, nesses primeiros momentos, né? Sim, falam até da questão da liberdade sexual, né? Tem um livro muito interessante, inclusive, que eu quero ler ainda, que é sobre a liberdade sexual na União Soviética, que diziam que, as mulheres tinham mais prazer, inclusive, enfim, mais motivos para ser esquerdista. Mas é interessante porque depois isso mudou, né? Ela vai falar naquele capítulo que quando precisou ter um controle de natalidade, né? Precisou que mais pessoas passassem a nascer, as leis mudaram e o aborto deixou de ser legalizado, né? E as mulheres foram incentivadas a voltar para o ambiente doméstico, voltar a ser mães, esposas, etc. Então ela quer dizer que o princípio, assim, né, aquilo que a União Soviética prometeu no início para as mulheres foi justamente esse mundo utópico onde elas seriam tratadas 100% como os homens. E aí eu não tenho tantos estudos sobre a União Soviética, gente, para poder dizer. Eu tô falando o que a Simone falou, então, é meu ponto. Mas assim, eu não tenho tantos estudos sobre essa época histórica para dizer, mas realmente faz total sentido, porque seria aquilo que a gente imagina de um mundo comunista, né? Que, por exemplo, a criação das crianças seria compartilhada, seria coletivizada, né? Como ela falou. Sim. O aborto seria legalizado, assim como os métodos contraceptivos seriam entregues gratuitamente. É o único tipo de comunismo e socialismo que faz sentido, né, gente? Porque senão só mudar as questões. A educação também pro menino e pra menina seriam as mesmas, né? Pro homem e pra mulher, pro menino e pra menina, enfim. Mas aí eu gosto muito que ela traz essa pergunta, né, do bastará mudar as leis, as instituições, os costumes e a opinião pública para que homens e mulheres se tornem realmente semelhantes. É uma indagação boa, né, porque eu acho que a gente sempre pode voltar também para pensar, assim, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo a gente já mudou em algumas questões, como a gente sempre fala aqui, a gente já mudou muito em questões de leis, por exemplo, mas não necessariamente em questão de costumes e cultura, sabe? Então eu acho interessante que ela traz todos esses aspectos, que é muito mais complexo, entendeu? Do que você pegar e meter uma lei, tá ligado? Que você pegar e, sei lá, criminalizar alguma coisa, como a gente viu acontecendo esse ano, né? Tiveram vários avanços relacionados a, por exemplo, violência psicológica virar uma violência, né, reconhecida, institucionalmente, a Lei Mariana Ferrer e várias vitórias, mas eu acho que sempre volta para aquilo que a gente já fala aqui, enfim, desde o começo, desde sempre, que é de que isso adianta, tá ligado? Se não tem as outras partes, né? O contexto social, a cultura, as outras mudanças. Na verdade, não adianta de praticamente nada, né? É uma coisa muito mínima se for só isso, né? Na verdade, só criminaliza mais, né? Na verdade, as questões. E não traz muitos resultados, assim. Então, eu acho interessante como ela traz todos esses aspectos, né? Que precisam ser mudados, digamos. Sim, exato. É um bom questionamento. E acho bem interessante também que ela traz esse pequeno resumo, né, do que deveria mudar. Principalmente essas questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, ao cuidado com as crianças, cuidados domésticos. Sim. Isso já seria um grande avanço.
Porque você vê, no início as mulheres queriam trabalhar, todos queriam trabalhar fora. Hoje todas trabalham fora, mas ainda tem que trabalhar dentro de casa também, tá ligado? Se a gente vivesse num mundo em que os cuidados com a casa fossem não só repartidos 50-50, né, do homem e da mulher, mas também coletivizados, por exemplo, né, como a Angela Davis vai falar lá no Mulher, Raça e Classe, a ideia de um mundo comunista, em que esses cuidados seriam de toda a sociedade, né, do Estado, e não de cada pessoa individualmente, já seria muito diferente para as mulheres. É a mesma coisa do cuidado com as crianças, né? Se toda mãe tivesse uma creche pública para deixar a sua criança, e gratuita e de qualidade, etc., né? Já seria muito diferente do que ela ter que criar a criança praticamente sozinha, ou dependendo só do seu marido. E aí depende se é um marido, né, que faz o mínimo, que a maioria não é, enfim, a gente sabe. Então, assim... Ai, gente, é só ouvir os episódios do Não Inviabilize, né? Meu Deus, a gente tava falando ontem sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, meu Deus. Cada um, cara. Cada história horrível. Sim, com certeza, né? Por essa questão que as leis são o primeiro passo, eu concordo. Eu acho que umas leis melhores já nos ajudariam bastante, mas é claro que leis sempre precisam trabalhar lado a lado, né? Da questão da educação e das mudanças na cultura, né? Porque você ter uma lei, por exemplo, que obrigue toda empresa a contratar 50% de homens, 50% de mulheres, seria ótimo, perfeito. Concordo com essa lei. Mas aí também precisa, né, incentivar as mulheres a irem atrás dos seus empregos, das suas carreiras, enfim, e se dedicarem à sua carreira de uma forma que os homens se dedicam, né? É a mesma coisa que eu falei também da questão do trabalho, né? Que antigamente as mulheres não trabalhavam, não todas, né? Enfim, fora de casa. E aí elas passaram a trabalhar, mas hoje em dia também tem duplas e triplas jornadas. Então é tipo, melhorou em certos aspectos, mas ainda estamos completamente sobrecarregadas. E deixa eu ver o que falaram aqui. Eu acredito que com essas mudanças nos assegurariam ser tratadas que nem gente na sociedade. Só que é uma coisa que após muitos anos e afins que as mulheres sentiriam isso de fato. Concordo. Eu acho que ser tratada como um ser humano já seria um primeiro passo muito bom, assim, né? Pela sociedade no geral. Interessante essa ideia, né? Essas leis já seriam necessárias, né? Para que nós fôssemos tratadas como seres humanos que têm seus direitos, né, garantidos, etc. E com certeza essas mudanças levam muito tempo, né? Então é claro que você passa uma lei hoje e ela é muito importante para mudar a sociedade como um todo. Por exemplo, a Lei Mariana Ferrer foi muito importante pelo seu simbolismo também, além da questão prática, né? Mas pelo simbolismo de você fazer com que as próximas mulheres não sofram o que a Mari sofreu naquela audiência horrível, né? Horrenda. Que vocês devem ter visto. Que todas nós vimos no Intercept. Então, assim, é uma questão muito interessante pensar que agora existe uma lei que pode impedir a pessoa de tratar as mulheres daquela forma. Quer dizer que nenhuma mulher vai ser tratada daquela forma? Não, mas existe uma lei pra você se respaldar e falar, olha, a vítima tem que ser tratada de forma adequada ali durante o seu processo, durante um tribunal e tal. Então, assim, é um primeiro passo, né? Não quer dizer que as coisas vão mudar agora, mas elas têm a questão legislativa, acho que tem uma carga simbólica muito importante. E a cultural, né? Tipo, esse caso da Mari, por exemplo, só de ver a reação das pessoas, tipo, sei lá, foi um caso que me deixou muito mal ano passado, gente, ainda durante a pandemia e tal, né? Durante a época, né? Mais de isolamento e tal, a gente tá na pandemia, mas é uma coisa que na época eu fiquei muito, tipo, caralho, sabe? A gente ainda tá muito, muito mal, sabe? Só que eu acho que o fato também de conseguir, por exemplo, entrar na internet, ver todas as mulheres se manifestando e falando as opiniões delas, e estando do lado da Mari, tipo, isso já faz diferença, sabe? Porque alguns anos atrás... Isso não aconteceria. Não necessariamente seria dessa forma, tá ligado? Então eu acho que ver essa mudança cultural, que a gente sempre fala aqui também, que é das mulheres, né? Porque, enfim, se a gente voltar para o que a gente tava falando antes... A gente sabe que homens ainda estão 1000 anos atrás. E aí eu acho bem legal também, porque a Simone vai falar que isso que os homens vão perder vários privilégios, né? Se as coisas mudarem. E ela também pontua que nada é dado de mão beijada, né, gente? Sim. Então a própria Simone vai falar eu gosto muito dessa parte. Que é preciso uma revolta das pessoas oprimidas para que as coisas mudem. Assim como a Lei Mariana Ferrer não foi mulheres, tomem aqui uma lei pra vocês se protegerem ali durante a audiência. Ninguém vai vir e nos entregar as coisas, né? Tipo, de mão beijada, assim. Então ela vai pontuar isso, como é necessário a revolta dos povos oprimidos, né? Das pessoas que são oprimidas, dos grupos
que sofrem E na o sociedade. posicionamento, né? E saber se posicionar contra, mesmo que ainda aconteça. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Tipo, sei lá, é diferente você falar que aconteceu aquilo com a Mariana Ferrer. Ok, aconteceu e é uma merda e foi horrível. Mas eu acho que é diferente falar, tipo, ela sofreu tudo isso, mas muitas pessoas ficaram ao lado dela, mas muitas mulheres se solidarizaram, falaram da história dela, levaram a história dela para outros lugares, inclusive gerou a criação de uma lei, tipo, tem um peso, sabe, simbólico e político que é foda, sabe? Vai demorar, vai ser difícil? Vai, Aquela mas, mesma enfim. mina falou que é revoltante, porque isso acontece há anos e só teve repercussão com a Ferrer devido à classe dela. Sim, gente, Sim, devido à sim. classe, à Sim. raça. Mas é isso, né? Acho que é um bom exemplo. E um ótimo exemplo disso que a Simone vai falar sobre como as pessoas precisam se revoltar, né, contra essa situação de opressão. Que ela não Você vai não acabar pode- num passe de mágica, né? Que eu acho que volta pra aquilo que eu tava falando antes de não ser só uma questão, tipo, a história, magicamente, as coisas vão melhorando, sabe? Porque não é assim. E aí a Simone, como ela sempre pontua, né, a importância da educação, ela sempre fala muito de educação, da socialização Que era uma pauta também, bem né? importante pra época dela também, que ela também passou muito por isso, né? E sobre como as na mulheres infância e tal. são quem são por elas terem sido socializadas. Esse livro inteiro ela vai explicando isso, né? Desde a infância, adolescência. Se vocês não sabem o Enfim. que é socialização feminina, tipo... Leiam o Segundo Sexo, leiam o volume Segundo 2, Sexo. que você vai entender. Porque ela vai pontuar cada parte da vida das mulheres e como as mulheres chegam na vida adulta do jeito que chegam por terem sido ensinadas desde pequenas a serem assim, né? Então acho interessante que, na página 494 para 95, né, ela vai falar sobre esse mundo em que ela imagina aí que seria tudo mais incrível, lindo, maravilhoso, sem opressão das mulheres, que ela diz: se desde a primeira infância a menina fosse educada com as mesmas exigências, as mesmas honras, as mesmas severidades e as mesmas licenças que seus irmãos, participando dos mesmos estudos, dos mesmos jogos, prometida a um mesmo futuro, cercada de mulheres e de homens que se lhe afigurassem iguais, sem equívoco, o sentido do complexo de castração e do complexo de Édipo, questões da psicanálise, né? Seria profundamente modificado. Assumindo ao mesmo título que o pai a responsabilidade material e moral do casal, a mãe gozaria do mesmo prestígio duradouro. A criança sentiria em torno de si um mundo andrógeno e não um mundo masculino. Ainda que mais efetivamente atraída pelo pai, o que não é seguro, seu amor por ele seria matizado por uma vontade de emulação e não por um sentimento de impotência. Ela não se orientaria para a passividade. Autorizada a provar seu valor no trabalho e no esporte, rivalizando ativamente com os meninos, a ausência do pênis, compensada pela promessa do filho, não bastaria para engendrar um complexo de inferioridade correlativamente. O menino não teria um complexo de superioridade se não lhe insuflassem e se estimasse as mulheres tanto quanto os homens. A menina não procuraria, portanto, compensações estéreis no narcisismo e no sonho. Não se tomaria por dado, interessar-se-ia pelo que faz, empenhar-se-ia sem reticência em suas empresas. Disse quanto a puberdade seria mais fácil se ela superasse com o menino em direção a um futuro livre de adulto. A menstruação só lhe inspiraria tamanho horror porque constitui uma queda brutal na feminilidade. Ela assumiria também muito mais tranquilamente seu jovem erotismo se não sentisse um desgosto apavorado pelo conjunto de seu destino. Uma educação sexual coerente ajudaria a sobrepujar a crise. E graças à educação mista, o mistério augusto do homem não teria oportunidade de surgir. Seria destruído pela familiaridade cotidiana e as competições francas. Ou seja, essa parte gigantesca que a Isabela leu agora, né? Que foi que tem até essas partes que são um pouco difíceis, né, de ler. Mesóclises, que ela usa igual o Temer. É chique. Ela resume tudo do livro inteiro, né? Tipo, ela fala desde lá do começo da iniciação sexual, da puberdade. Exato. Toda a questão, né, da competição entre meninos e meninas. E, enfim, da menina crescer percebendo que ela vive num mundo masculino e tudo mais. E resume basicamente, né, como a gente resolveria isso. Porque a Simone, obviamente, fala sempre da socialização, né? E ela nunca vai aceitar que as pessoas digam que, tipo, é um negócio automático, então nasceu menina, vai ser assim. Ela entende que é todo um conjunto da sociedade pela sua própria ensinando. visão filosófica, né, do mundo. Sim, que é um conjunto de questões dentro da sociedade que vão fazer isso, né? E aí, cara, nesses alguns parágrafos,
ela resume basicamente tudo, né? Tudo que nesse mundo ideal deveria ser, né? Da menina realmente se ver em pé de igualdade do menino, não ter essa competição, não sentir inveja do pênis, porque pode se desenvolver, pode ter uma puberdade saudável, né? Que não é aquela coisa horrível que a gente porque falou. no capítulo sobre puberdade, sobre adolescência, ela vai falar, né, que o problema não é a puberdade pra menina, e sim porque ela fica com medo de se tornar uma mulher adulta. Sim. Então ela diz, cara, se a gente vivesse num mundo 100% igualitário, né, que mulheres e homens fossem tratados da mesma forma, a gente tivesse os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, etc., a menina e o menino também cresceriam de forma muito mais saudável, muito mais tranquila, né? Como ela vai comentar lá no início do livro, que quando o menino e a menina são crianças, eles são muito mais parecidos, né? Sim. E aí você tá mudando e tá percebendo que você é o segundo sexo, que você vai se fuder o resto da sua vida por ser mulher. Então ela diz que basicamente se a gente vivesse nesse mundo ali igualitário, em que meninos e meninas fossem ensinados da mesma forma, tivessem a mesma educação, as mesmas oportunidades, as mesmas garantias de direitos, não teria por que ter todos esses dramas que ela foi citando no livro inteiro sobre a vida das mulheres. Seria né? tipo, gente, se fosse assim, esse livro não precisava existir. Não precisava nem ter sido escrito. Eu não precisava ter escrito todas essas páginas aqui, galera. Esse livro não precisaria nem existir se a gente vivesse tipo, num mundo... olha o que vocês me obrigaram a fazer. Eu tive que escrever aqui toda essa bíblia, tá ligado? Véi, sei lá, 800 e poucas páginas, se for contar tudo, 900. Mulher trabalhou, cara. A gente reclama aqui de ser muito trabalho pro podcast, mas, rapaz, né? Foda. E pensa que na época deve ter sido, tipo, sei lá, numa máquina de escrever. Muito provável, Tipo, sim. Já era isso. máquina de escrever, né? Deve ser. Tá, porque se deve fosse ser. a mão, eu ia falar que era mais foda ainda. Deve ter sido máquina. Mas eu acho que nessa época já era assim. E... Enfim, ela tá basicamente falando isso, gente. Não precisaria ter escrito tudo isso se as mulheres não fossem oprimidas. E o que é bem interessante, porque vamos lembrar sempre que a Simone começou escrevendo esse livro, ela não se considerava feminista, ela não era uma militante feminista. Acho que é sempre importante a gente lembrar desse ponto. Ela foi se tornar feminista depois, então o livro foi assim, vou escrever sobre a situação das mulheres. Eu acho que isso é muito curioso, né? Porque, tipo, mesmo que você parta de um pressuposto, tipo, eu não sou feminista, mas aí você começa, tipo, a analisar a situação da mulher no mundo. Você acaba tendo uma perspectiva, tipo, se você é uma mulher e, obviamente, você quer se entender, etc., você acaba esbarrando nessas pautas que, eventualmente, levam ao feminismo. Não necessariamente no nível que a Simone fez, né? Porque eu acho que, enfim... Essa mulher, pelo amor de Deus, gente. Ela realmente escreveu uma bíblia. Ela era incrível, mas eu acho que é muito comum, né? Tipo, enfim, mesmo mulheres que não necessariamente têm essa perspectiva ainda, tipo, sou uma feminista, já irem percebendo que tem muita coisa errada, né? Tipo, não é tão difícil, sabe? Sinceramente. Ela começou uma empreitada de entender a situação da mulher no mundo, por que a mulher é do jeito que é, por que a mulher tem tantas limitações na vida dela, faz, né? O que torna uma mulher, né? Eu acho muito interessante que ela fala sobre, tipo, a mulher ser um produto elaborado pela civilização, né? E essa intervenção, né, de outrem seu destino original, como ela vai falar, se essa ação fosse dirigida de outro modo, levaria a outro resultado. Então, realmente, tudo volta para aquela questão de nada é natural, tudo é criado, e tem um objetivo por trás, né? De se criar esses papéis sexuais que persistem até hoje. Exato. Então, eu acho que isso, assim, que a gente nunca pode perder de vista, sabe? Nada é por acaso. Todos esses estereótipos, a gente bate nessa tecla muito, muito, muito aqui desde o começo, de tipo, sempre por trás de um estereótipo tosco da feminilidade tem alguma coisa que vai servir a homens, tá ligado? Então é bem, bem interessante que ela vai trazer essa questão, né? Realmente de tipo, da mulher, né, não ser definida por hormônios ou por biologia, e sim por tudo que é construído na sociedade em cima Por tudo que a gente... disso, exato. Por tipo, tudo que a gente vive. Resumindo esse livro... Porque, assim, tem muito aquela... Gente, a gente vê até hoje, né? As pessoas, quando elas querem atacar, principalmente o feminismo radical, né? De falando que é essencialista, que elas dizem que pra ser mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem a questão da biologia, blá, 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 blá. E, tipo... Tem que ter um útero. Exatamente. E daí entra naquelas falácias do tipo, e se for uma mulher que precisou tirar um útero? Pelo amor de Deus, gente, sério. Leiam 2 frases da Simone de Beauvoir, pelo menos
termina o parágrafo. Exato, termina o primeiro parágrafo desse livro. E aí você vai entender. Porque não é possível, sabe? Ou as pessoas, tipo, sei lá, são muito escrotas de má fé, ou elas são muito burras. Tipo, de entender pra dessa achar forma, que qualquer né? feminista acha que é assim, sabe? Tipo, não é, né, gente? Que nem a Simone achava isso ou falava isso. Ela tava literalmente falando que através... Assim, né? Só pra deixar uma coisa bem explicada, que eu acho que a gente já falou no episódio da biologia várias vezes, né? Sim. Através do seu corpo, do corpo que você nasce, a sociedade interpreta que você vai ser uma mulher e aí começam a te ensinar todas essas coisas e aplicar todas essas coisas em cima de você. Como alguém falou aqui, né? A partir do momento em que a mãe sabe se é menino ou menina, já começa a palhaçada do azul ou rosa, etc. Então, assim, não quer dizer que estamos falando que toda mulher tem que ter um útero, mas sim que a partir da capacidade reprodutiva presumida daquela mulher, vão considerar que ela é uma mulher e vão começar a ensinar pra ela todas as coisas que a Simone vai esmiuçando nesse livro, né? Que ela vai falando de toda a vivência das mulheres, toda a socialização das mulheres em cada momento da vida delas, né? Então, acho que isso tem que ficar bem claro pra gente terminar de falar do livro. Imagina você ter escrito isso aqui, o Pra tamanho depois disso ouvir aqui, essas merdas. pra depois ouvir. Ainda bem que não ouve, né? Mas, tipo Exato. assim... Não dá nem pra dizer, mas ela não se explicou direito, ela deixou aberta a interpretação. Não deixou, gente! Não deixou! Tipo, olha o tamanho desse livro, Tanto que velho. ela Isso fala aqui na não é página- deixar aberta a interpretação. Na página 494, por exemplo, ela fala: a mulher não se define nem por seus hormônios, nem por misteriosos instintos, e sim pela maneira por que reassume, através de consciências estranhas, o seu corpo e sua relação com o mundo. O abismo que separa a adolescente do adolescente foi cavado de maneira concertada desde os primeiros anos da infância. Não há como impedir mais tarde que a mulher não seja o que foi feita, e ela arrastará sempre esse passado atrás de si. Em se lhe medindo o peso, compreende-se a evidência que seu destino não se acha fixado na eternidade. Ou seja, dá pra mudar o destino da mulher, é claro, portanto que mude sua posição na sociedade, a forma que o seu corpo é encarado na sociedade. Que a gente volta pras questões de antes que a gente tava falando, que é social, que é cultural, que são leis, blá blá blá. Então, tipo, não é só mudanças, por exemplo, no corpo, né? Ou mudanças na nossa forma de pensar aquele corpo e etc. Tipo, é muito mais complexo do que isso, e também não é uma questão essencialista de, nasceu com esse corpo, automaticamente vai ser isso, sabe? E aí é bem interessante, né, que ela vai falar sobre essas mudanças e um ponto que ela traz, né, que a maioria dos homens não querem abdicar dos seus privilégios. Como já falamos aqui. Não querem abdicar, não querem que a sociedade mude de fato, porque eles estão numa posição... E, gente, vocês percebem que hoje em dia eles não admitem isso? Eu fico muito puta, cara. Eu fico puta. Eu real fico, velho. Porque não é possível. Dá muita raiva. Porque antes era mais comum o cara falar assim, realmente, homens são superiores e é isso. Ou acabou. tipo, realmente eu quero uma mulher na cozinha, ou quero fazendo as coisas, a mulher fazendo as coisas pra Hoje mim, blá, blá. eles Hoje falam pega que não. mal, né? Hoje pega mal. Hoje pega eles falam mal. que eles Hoje querem- não come ninguém se falar isso. Tá ligado? E é isso que me dá raiva, porque, tipo, é muito discursinho, tá ligado? É muito discursinho de, não, eu quero uma igual, não, realmente, vocês estão certas, as coisas têm que mudar, e blá, 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 blá. E eu nem tô falando necessariamente do esquerdomacho, tá ligado? Que já é muito conhecido. Mas, no geral, tá ligado? Todo moço bonzinho vai falar isso. Mas é isso, tipo, eles só falam, né? Tipo, dificilmente eles encaram que realmente vai ser, tipo, não. Então isso significa que, sei lá, talvez eu vá pegar menos mulher, então? Porque elas vão poder, sei lá... Dizer não, sabe? Tipo assim, Ou elas vão se sentir bem sozinhas, então elas Exatamente, não vão talvez não correr fiquem atrás comigo. de Eu tava um falando homem. pra Isabela que eu vi um TikTok esses dias, fonte TikTok, trazendo cultura, né, pras pessoas. E era muito bom, porque era um homem falando pra outros homens, que a gente sabe que eles só ouvem homens, né? Falando, tipo... Gente, vocês sabem que as mulheres não precisam mais da gente pra nada, né? Elas já podem trabalhar, elas já podem gozar sozinhas, elas já podem fazer todas essas coisas e tudo mais. E por que vocês acham que elas vão escolher ficar com vocês? Se elas podem ter todas as coisas, elas podem trabalhar, podem se sustentar, podem viajar sozinhas, podem até ter filho hoje em dia, nem necessariamente precisa. Então, o que você vai estar trazendo, tá ligado? Para um relacionamento aí, a fraternidade aí que a Beauvoir estava falando, sabe? Eu achei muito interessante isso, porque
ele tava realmente instigando os homens a pensarem, tipo... Pensar mesmo, o que você tá, por exemplo, contribuindo pra vida de uma mulher. Trazendo, né? de positivo nos seus relacionamentos, sabe? E eu achei isso muito interessante, porque ele tava instigando homens a ser melhores, tá ligado? E aí as pessoas nos comentários tinham muitos caras reclamando, tá ligado? Sendo que não, ele tava literalmente, tipo, dando a entender, que é aquela questão que a gente sempre fala sobre nós feministas também, que, tipo, sim, vocês podem ser melhores, eu estou instigando vocês a ser melhores. Mas dificilmente a gente vê isso na cultura, porque o que a gente vê é, a gente vai bater palma pra quem faz o mínimo, porque infelizmente ainda é raro, e os caras vão ficar com o papinho de não, realmente vocês estão certas, parabéns, nossa, que inspirador, blá blá blá, e na prática não fazer porra nenhuma, sabe? Exato. Então, sei lá, eu achei isso interessante, fonte TikTok, um lugar de muito conhecimento aí pra minha pessoa. E achei massa, realmente achei bem positivo, assim. Que era essa referência. Cara, eu salvei o vídeo, eu vou ver se eu posto depois aqui no pode postar no nos perfil. Stories, né? Porque eu realmente achei legal, assim. E eu acho que, tipo, poucos homens se questionam isso, sabe, gente? Tipo, eu acho que eles pensam que, assim, só não concordar com as coisas dos caras que são, tipo, macho alfa, escrotão, já é o bastante, sabe? E eu acho que a gente sempre tem que estar aqui, tipo, instigando e questionando e levando eles a pensarem em muito mais coisas. Porque é o que a gente sempre fala aqui, cara. As mulheres já evoluíram muito e os homens estão muito atrás, né? Exato. Pra chegar nisso que a Simone de Beauvoir sonhava um dia, que a gente sonha junto aqui. Eu tava até lendo de novo a parte que ela fala sobre isso, né? De como os homens, eles vão ter que abdicar de muitas coisas se as mulheres forem completamente autônomas, né? Tiverem 100% sua autonomia. Porque ela vai falar, embora poupe muitos aborrecimentos pra eles, denegará também muitas facilidades. Ou seja, muitos dos privilégios que eles têm, né, eles vão perder. Porque é isso, a partir do momento em que nós fôssemos 100% iguais com eles, né, na sociedade, tratadas de forma igualitária, eles perderiam muitas coisas. E é por isso, né, que a maioria dos caras não querem pensar em como mudar isso, em como estar do nosso lado de fato e não só nesse discursinho raso do tipo, ai, minha amiga ou essa namorada, essa ficante é feminista, não, eu super apoio ela, isso aí. Tá certa. Tá certa. Linda. Tá certa, linda. Quando eu vou poder te comer? Tá certa, linda. Agora fica pelada. Enfim, etc. Mas assim, pra ir além desse discursinho raso e eles de fato estarem do nosso lado e nos apoiarem, eles têm que entender que também não vai ser fácil. É muito fácil se posicionar ali na frente da mina, mas, tipo assim, você tá pronto pra, por exemplo, perder a amizade com outros homens? Ser visto como chato no grupo do seu grupo de homens? Ser visto como problematizador? Enfim, ter os outros caras te ridicularizando, por exemplo, porque você, tipo, chamou a atenção de algum deles em relação a uma coisa escrota. Isso são questões sociais que os caras vão perdendo, tá ligado? E nem isso a grande maioria tá pronta pra fazer. E depois quer que a gente acredite que vão fazer a super revolução. Não, e assim, se a gente for, né, falar real, gente, de toda essa conclusão da Simone e da nossa, né, sobre como mudar o mundo... Eu gosto que a Isabela volta sempre pro livro e eu tô aqui viajando. Mas é porque eu ia falar, assim, mas conectando com isso, assim, que eu tava pensando, né, sobre toda a conclusão da Simone, sobre um mundo maravilhoso, lindo, onde seria tudo igualitário e tal. Se nem os homens, né, estão dispostos a pensar sobre isso e mudar isso, mas nem as mulheres, tá ligado? A maioria das mulheres também não. Então é muito triste a gente ler o livro dela de 1949 e pensar que hoje em dia ainda tem muito caminho pra chegar nessa ideia utópica dela, né, de um mundo igualitário, porque a maioria das mulheres também tá vivendo no que eu vou trazer de novo a Bíblia, como sempre, amar pra sobreviver. Está vivendo apenas para sobreviver, né? Então só quer a aprovação masculina. A gente não tá nem culpando elas, tá, gente? Não é uma... A gente não tá falando que tá no mesmo nível dos caras que não se importam com isso. Até porque deveria ser sempre aquela história de, tipo... Cara, se não te afeta diretamente, é você mesmo que devia estar fazendo alguma coisa. Porque quem tá sendo afetada diretamente tá tentando sobreviver. A gente volta pra... Não sei se vocês ouviram, mas o episódio da maternidade, por exemplo, que a gente trouxe duas convidadas maravilhosas, a Sila e a Mari. Eu acho que foi a Sila que falou isso, que falou uma questão muito interessante, que falava sobre, tipo, a luta pelo parto humanizado, né, pela mulher poder lutar, a mulher poder lutar pelo parto humanizado, e ela fala, cara, não devia ser as mulheres que estão grávidas que deviam fazer isso, tá ligado? Deveriam ser as outras mulheres, porque a mulher que tá grávida, ela tá grávida, tipo, gente, ela já tá... Da mesma forma assim, que nós, mulheres, estamos só querendo sobreviver. E aí é triste, porque a Simone vai falar sobre esse mundo, né, igualitário, em que meninos e meninas seriam educadas todos da mesma forma, etc.
Mas pra gente chegar lá, primeiro, tem que ter uma revolta, né, das mulheres, e a gente vê que a grande maioria não está revoltada, não se informa sobre essas coisas, esses dias, né? que falava muito verdade, que era tipo assim, eu não sei se todas as mulheres estariam, aguentariam também o tranco, né, de tipo, saber todas essas merdas pra conseguir se posicionar contra, porque é muito pesado, entendeu? A gente só tá querendo sobreviver no fim do dia. Que é exatamente a tese do amar pra sobreviver, que é como essas mulheres se afeiçoam aos homens, né, têm relações com homens e se distanciam das outras mulheres justamente pra sobreviverem, pra que elas consigam viver, né, ignorando a violência masculina ou pensando, tipo, se eu amar ele o suficiente, ele não vai me atacar, ele não vai me agredir. E aí é isso, pra mudar o mundo da forma que a Simone gostaria que o mundo fosse mudado, primeiro as mulheres precisariam todas, né, ter essa consciência feminista, se organizar, fazer alguma coisa, e teria que ter homens do nosso lado, é claro. Teria que ter alguns, pelo menos, do nosso lado. 2. 2, assim. Já estaria bom. Um ou outro. Que aí volta pra essa minha tese, né, que eu trouxe a fala da Sila, que é tipo, cara, não devia ser as pessoas que estão se fudendo todo dia pra sobreviver as únicas a falar sobre isso, as únicas a pensar sobre isso. A questão de existirem aliados é porque são pessoas que realmente conseguem ver alguma coisa de longe, tá ligado? E conseguem pensar e fazer e pensar no papel deles e tentar ajudar ao máximo, porque não são as pessoas que estão ali tentando lutar pra sobreviver todos os dias, tá ligado? E como falaram aqui, né, o feminismo que chega confortável nos ouvidos da maioria é o discurso liberal, exato, gente. Que é muito confortável pra homens. E que é muito fácil para as mulheres entenderem. Também. É muito fácil você entender o meu corpo, minhas regras, não é não, e parar por aí, entendeu? Ou tipo, girl boss... girl boss, não sei o que lá, eu vou virar uma CEO de uma empresa, é muito fácil parar por aí. Agora você realmente tentar feminismo entender... da escolha, né, também, que as pessoas falam em inglês, tipo choice feminism. É porque eu me depilar é uma escolha, eu usar maquiagem é uma escolha, é muito fácil, é muito confortável essas coisas, você não tem que mudar em nada, nem na estrutura, nem na sua própria vida, porque é só você ressignificar... E pra homens nem se fala, né? Tô só falando assim pra mulheres, é só você ressignificar uma ferramenta de opressão pra dizer que foi escolha sua, que é autocuidado, não é mais opressão. Ai, gente, que tristeza. E aí, isso se torna, né, o ser super feminista é isso. Então, assim, a gente precisa até ter porque uma... o próprio feminismo virou uma identidade, né, nesse sentido. Então, tipo, quando foi super vendido como é hoje em dia, né, dentro do feminismo liberal, virou essa identidade, né, do que é ser feminista. E é por isso que eu trago essa questão também masculina, porque em grupos mais... que tem um pouco mais de noção, os caras não vão mais ser abertamente machistas, tipo, e falar contra o feminismo, porque o feminismo virou algo pop, toda mulher vai dizer que é feminista. Até alguns anos atrás, eles ainda falariam coisas extremamente óbvias, tipo, toda feminista é mal comida. Aqui eu tô falando assim, né, gente, nossos grupinhos e tal, eu sei que, enfim, galera mais velha, talvez interior, etc, ainda fale. E é como a Vicky falou aqui também, né? Que ao mesmo tempo que o feminismo é super necessário, importante, você também só se fode, né? É libertador, mas você também só se fode quando você entende as reais problemáticas, o que é verdade. Eu sei que não é fácil. E o ideal seria que todas as mulheres tivessem essa consciência, que todas se organizassem, se reunissem, conversassem umas com as outras e tentassem melhorar essa situação, para que a gente chegasse no mundo no qual a Simone está citando aqui da conclusão, né? De que a mulher seria realmente liberta e poderia existir simplesmente como um ser humano no mundo, né? Sem ser oprimida pelo homem. Imagina. O que, assim, né, faz 72 anos, quase 73 anos, sei lá o quê, desse livro. Não chegamos nem perto disso ainda. Então venham chorar com a gente. Não chegamos nem tristes com a gente. Mas assim, estamos aqui, né, na luta, tentando mudar as coisas de pouquinho em pouquinho, mas como eu comentei primeiro, a maioria das mulheres não tá afim. Não que não tá afim, mas é porque nem sabe, né? Cara, é muito mais fácil você ficar no mundo da fantasia, tá ligado? É mesmo. É mais bonito, é melhor. Como eu falei, de novo, trazendo... Não te protege, mas é melhor, psicologicamente falando. Trazendo a Bíblia Amar pra Sobreviver, né? Que fala da questão psicológica por trás. Basicamente, a tese, né, da autora é que a gente anda por aí durante toda a nossa vida como se a gente tivesse uma arma atrás da nossa cabeça. A gente tem agora uma nova definição, né? Quando perguntarem o que é ser mulher. O que é ser mulher é andar como se tivesse uma arma na cabeça, sendo ameaçada a hora toda. Então, você só quer sobreviver. E ela vai mostrando como todas as estratégias, assim, a feminilidade, a heterossexualidade feminina, né? O se afeiçoar aos homens,
fazer coisas pelos homens, adotar a perspectiva aprovação, masculina, né? A busca pela aprovação buscar masculina a aprovação e tal. masculina, tudo isso são formas de tentar sobreviver neste mundo tão violento, que a gente sabe que é tão violento contra a gente, o que faz a gente se voltar contra outras mulheres, E é por culpar isso- a vítima sim. por um abuso, ficar do lado de abusadores, tudo isso. Mães ensinarem filhas, né, esse comportamento porque querem que elas sobrevivam. Então, tipo assim, porque sabem o que acontece com as que não seguem isso, né? E aí a gente, de novo, não é culpabilizando, porque, por exemplo, uma mãe quer que sua filha sobreviva, então a gente entende isso, sabe? Mas é dizendo que, cara, tem que acordar, né? Não pode ser só isso. Acho que esse seria realmente o primeiro passo, né? E pra chegar nesse mundo que a Simone quando eu falou que queria. esse processo ser alienado acaba sendo mais fácil, e é mesmo. E é, gente, é. Sempre vai ser, né? Precisaria que todas as mulheres enxergassem isso, né? Que são formas Sim. que elas não estão fazendo isso porque elas realmente gostam, porque são assim. Aquelas coisas que as mulheres acreditam, né? Ai, porque mulher é assim mesmo, que todo mundo acredita. Ai, porque mulher é assim mesmo, homem é assim mesmo, né? Elas teriam que encarar que Sim. não, nós somos condicionadas a fazer isso por um motivo, né? Que o primeiro ponto é sempre você notar essas coisas, né? Você perceber que é uma estratégia pra depois conseguir lutar contra elas, pra daí chegar no mundo que a Simone pra acredita. daí você, por exemplo, poder ensinar as próximas gerações a não ser dessa forma. Né? Poder ensinar meninas que elas são tão capazes quanto meninos. Poder ensinar as meninas a serem diferentes, né? Enfim, eu sei que já tem muitas pessoas, principalmente muitas mães feministas por aí, que tentam fazer esse trabalho árduo, mas a gente Que sabe... deve ser muito difícil, meu é Deus muito do céu, difícil. não consigo nem imaginar. Mas a gente sabe que é um trabalho árduo e que a mãe às vezes faz em casa, porque ela é uma mãe feminista, consciente, blá blá blá, e aí depois chega na escolinha... E vai por água abaixo. Vai pra água abaixo, e aí tudo Enfim. se faz. Ela tenta ensinar as crianças, né, sem os estereótipos de gênero. E basicamente o que a Simone tá falando aqui é isso, que pra gente viver num mundo em que as mulheres são iguais aos homens e libertas, né, que não são oprimidas, a gente vai precisar se desfazer da feminilidade, de todos os estereótipos de gênero, dos papéis sexuais, né, dos papéis sexuais de gênero, pra que a gente possa realmente ser seres humanos mesmo, um ser humano livre, Exato. né? Poder E aí viver. ela traz muito essa questão também das instituições, né? Porque esse exemplo que a Isabela deu é tipo assim, você, ok, ali no seu mundinho, na sua casa, ensina a sua filha sem esses estereótipos, mas ela chega na escola e ela aprende esses estereótipos, tipo, é uma questão extremamente complexa, que daí mostra que, tipo, não adianta você, dentro do seu mundinho ali, estar mudando, e aí quando ela vai pro mundo real, ela vai esbarrar nessas coisas, sabe? Então, tipo, se as instituições em si, culturalmente também, não tem uma mudança cultural que vai aceitar isso, de nada adianta, né? Olha, alguém falou aqui também que estava ensinando para a irmãzinha menor, né? Que, por exemplo, que a questão da depilação é uma exigência da sociedade, mas não obrigou ela a não se depilar, porque sabe, né, que a menina que não se depila vai sofrer na sociedade. E a gente tem história sobre isso. A gente tem história sobre isso, gente, da nossa... Isso é verdade, sabe? Nossa infância e adolescência. A partir do momento em que você recusa alguma questão da feminilidade, por exemplo, você sabe que você vai sofrer consequências disso. Como a Simone falou, a gente só vai se libertar quando não for mais imposta a feminilidade para as mulheres. Mas até lá, as mulheres que recusam, nem que seja uma partezinha ou outra, assim, como vocês estão vendo, eu e a Letícia, somos meninas bem femininas, né, com aparência Padrão. bem feminina, bem padrão. Mas só se a gente se recusar, por exemplo, a seguir o rito de feminilidade, que é a depilação, a gente já recebe olhares estranhos no ônibus, a gente já recebe olhares estranhos na rua, em todos os lugares que a gente vai, porque causa um estranhamento. E, né, esses olhares a gente sabe que podem virar também violência em vários casos, né? E que talvez se a gente não fosse tão padrão em outros aspectos, virariam, né? E a gente sabe que deve ser muito, tipo, cara, eu não consigo nem imaginar. Por isso que eu falei, cara, é um trabalho do caralho, né? Que essas mães e, enfim, irmãs e cuidadoras no geral fazem. Porque, cara, eu não consigo nem imaginar, deve ser muito difícil. Porque tudo que você tenta falar e que você tenta ensinar dentro de casa, a sociedade vem e fala... Não, sabe? Tipo, não é bem assim. Então, tipo, você pode tentar construir ao máximo dentro de casa a autoestima da criança, mostrando que, cara, não precisa fazer isso, isso, aquilo. Aí ela vai pra escolinha e vão xingar ela, tá ligado? A gente era xingada de tudo, a gente era xingada de macaca peluda. Era horrível, gente, era um terror. Então, assim, não era legal, tá ligado? Acho que um exemplo, assim, bem... Esses dias eu tava falando, né, com uma menina que trabalha comigo, que ela tem um filho pequeno, acho que ele tem 3 anos, sei lá. E ela é bem dessas mães, assim, que tenta criar o menino sem os estereótipos de gênero, que mostra que ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem Barbie, mas ele também tem carrinho, ele tem qualquer
brinquedo que ele queira. Ele se veste da forma que ele quer, ele brinca de boneca, ele brinca de usar as maquiagens dela, ele brinca de qualquer coisa, entendeu? Ela não liga e ela quer ensinar pra ele que não existe isso de coisa de menino ou de menina, que ele pode fazer tudo. Mas, né, aí ele, por exemplo, queria fazer balé na escola, né? Aí, tipo, ela falou que ele queria fazer balé na escola, então ela matriculou ele no balé. E aí, depois de, tipo, meses, ela foi descobrir que o menino não estava indo pro balé na escola, porque só não estavam deixando ele fazer balé, porque em vez disso levaram ele pra fazer, tipo, judô. E aí ela chegou na escola e ficou tipo, ué, mas eu matriculei ele no balé. E falaram, não, mas é porque era na mesma hora que o judô, então, como ele é um menino... Por ele ser um menino, a gente levou ele pra fazer o judô, e ela ficou super triste, porque ela ficou tipo, cara, eu tava querendo... Não, e passaram por cima de uma regra de uma vontade da mãe, vontade da mãe, isso não que faz era sentido que o menino nenhum, fizesse né? balé, porque não ele queria fazer nada, balé. né? Então também não respeitaram nem a criança, entendeu? Eles falaram, Sim. olha... mas daí também, né, pra nossa sociedade respeitar a criança, não né? respeitam herói. Mas assim... Falaram, ele é um menino, então se tem balé e judô na mesma hora, o que o menino vai fazer? Judô? Óbvio. Então ela ficou super puta, porque ela ficou tipo, cara, há quantas semanas meu filho devia estar fazendo balé e vocês não deixam ele fazer aula? E nem tinham avisado pra ela, tá ligado? Ela foi descobrir isso sozinha depois. Não lembro se o menininho falou ou sei lá o que, mas tipo... porque o menino deve ter entendido como, tipo, tá, então eu não posso. Então, obviamente, uma criança, né, gente? Ele não vai se impor e falar, não, eu quero fazer balé. Sim, óbvio que não, né? Eu acho que esse é só um pequeno exemplo, né, de uma coisa assim aqui enfim, de uma história que eu ouvi recentemente, né, num rolê de trabalho com essa minha colega, em que deixa bem claro o quanto, a família pode ser a família mais feminista, desconstruidora do mundo, mas se as instituições não mudarem, como a Simone vai falar, né, das crianças terem que ser ensinadas, se as instituições, por exemplo, a escola, que eu acho que é a principal instituição pra gente hoje em dia, na questão de formação de seres humanos. Na questão de formação. Talvez né? junto com a mídia também. Junto com a mas, mídia, enfim. mas tipo, assim, escola é uma grande instituição, assim, muito importante nesse sentido, não vai ter como mudar. E aí, quando você fala sobre qualquer uma dessas coisas, a Simone tava falando em 1949 que as escolas precisam ser assim. Hoje em dia, meu Deus, já falam, ideologia de gênero, nossa, não pode, vai estar ensinando a criança a fazer sexo, sei lá o quê. Não chega nem perto de se discutir nas escolas a questão Enfim, de não vamos nem de entrar gênero nessa e questão, papéis sexuais, porque, meu sabe? Deus, tristeza. Falaram aqui nos comentários dessa questão de, tipo, deveria ser uma responsabilidade da sociedade inteira. Exato. Sim, gente. Esse é o ponto, né? Até porque é aquela coisa, né? Todo mundo cria as crianças, não só as mães, e, enfim, não só a família, né? Isso acaba caindo numa responsabilização da mulher, né? Que é horrível, que a gente sabe que existe até hoje. Tipo, um homem vai lá e comete uma violência e as pessoas falam, nossa, mas cadê a mãe, né? Nossa, a mãe não ensinou. Exato. E todas as coisas. Nunca é o pai, etc. Então a Vocês Simone sabem. também vai deixar claro quanto as instituições precisam mudar como um todo, né? Porque é isso também, mudanças individuais, ela sempre ressalta durante o livro inteiro que mudanças individuais não são o suficiente. Assim como sempre existiram mulheres na história que foram contra o que uma mulher deveria ser, e nem por isso as mulheres deixaram de ser oprimidas, né? Sempre teve mulheres, sei lá, Virginia Woolf, enfim, várias mulheres. Eleanor Marx, mulheres excepcionais na história, a própria Simone, claro, enfim. Que mulheres foram contra, né, excepcionais. todas as questões da feminilidade. E nem por isso E a isso feminilidade foi não suprimida. e a feminilidade não deixou de existir, né? Obviamente. Acho que a gente pode trocar o a gente ser oprimida por a feminilidade existir. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, é foda, mas é real. Ela pontua várias vezes no livro, assim, que uma mudança individual, obviamente, não vai trazer uma mudança coletiva, né? Nem tem como. Então ela vai pontuar sobre como essa educação precisa ser igual para as meninas e para os meninos em todos os ambientes, né? Tanto na escola quanto na família, em todos os lugares, para que eles cresçam de forma, né, parecida e não tenha todas essas diferenças que ela passa o livro inteiro explicando capítulo por capítulo, né? Lembra que em todos os episódios dessa temporada a gente começa falando, tipo, o amor é diferente para homens, o amor é diferente para mulheres, o sexo é diferente para mulheres e é diferente para homens. Tudo isso, gente, não é porque, de novo, né, não é porque a nossa biologia é diferente, não é porque a gente tem, não é porque a gente tem hormônios diferentes, é porque a gente foi ensinada diferente, né, culturalmente, todas essas questões, desde da puberdade, a iniciação sexual, amor, a relacionamentos e tudo, né? Então... E eu acho interessante que ela vai falar, assim, sobre como
Não é porque a mulher vai deixar de ser oprimida que, por exemplo, ela não vai mais se relacionar com os homens, não vai mais ter essas experiências. Isso não vai, porque muitas pessoas conservadoras, né, acreditam nisso. Tipo, aí todas as mulheres vão virar lésbicas, não sei o que lá. Muito pelo contrário. Olha, eu acho que faria mais sentido. Mas erradas não estariam, etc. Mas muito pelo contrário. Assim, a visão da Simone, inclusive enquanto uma mulher que se relacionava com homens, era... Não, então, homens e mulheres vão poder ter relacionamentos mais profundos e mais verdadeiros. Eu ia trazer esse ponto, inclusive, que apesar dela ter uma visão utópica, tipo, de a gente ter essa fraternidade, blá, 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 não é uma visão separatista. Tipo, não é uma visão de, tipo, mulheres, por exemplo, podem... Tipo, mesmo. Ela até fala sobre a sexualidade, a gente tem um episódio muito bom aqui, gente, ouçam, com 2 convidadas maravilhosas também. Ela fala sobre a sexualidade, mas ela nem coloca isso como uma questão no final, como, tipo assim, mulheres... tenham comunidades separadas de homens, etc. Não, ela tá o tempo todo... Simone não tem nada disso. A Simone não tem nada disso. Ao contrário, ela tá literalmente falando, tipo assim, vamos continuar, mas vamos ter um relacionamento fraterno, amigável, respeitoso, etc. Porque ela realmente acredita nisso. E aí eu acho engraçado, parece que ela tá dando um disclaimer, tipo, calma, homens, os relacionamentos com mulheres não vão ter que acabar, você não vai, tipo, perder o amor, ou o carinho, ou o sexo, ou sei lá o quê, entre os relacionamentos heterossexuais. Tipo assim, calma! As mulheres só vão deixar de ser oprimidas, mas vocês podem continuar se relacionando. O que eu também, assim, é que, tipo, não culpo ela por colocar, mas hoje em dia eu acho muito... mas parece que ela tá dando um disclaimer do tipo, pra não assustar a sociedade, sabe? Exato. Até porque esse livro já assustou demais a sociedade. Eu não culpo ela, tipo, gente, olha a época, etc. Mas hoje em dia esse papinho me incomoda. Tipo, calma, homens, vocês não vão ficar sem sexo, sabe? É quase isso. Tanto que aqui, ó, pra finalizar... Quase pedindo desculpas, sabe? Enfim. Parece isso um pouquinho. Mas pra finalizar, eu vou só ler a última parte, né, do capítulo. Na página 500, então, ela vai falar: libertar a mulher é recusar encerrá-la nas relações que mantém com o homem, mas não as negar. Ainda que ela se ponha para si, não deixará de existir também para ele. Reconhecendo-se mutuamente como sujeito, cada um permanecerá, entretanto, um outro para o outro. A reciprocidade de suas relações não suprimirá os milagres que engendra a divisão dos seres humanos em 2 categorias separadas. O desejo, a posse, o amor, o sonho, a aventura e as palavras que nos comovem, dar, conquistar, unir-se, conservarão seus sentidos. Ao contrário, é quando for abolida a escravidão de uma metade da humanidade e todo o sistema de hipocrisia que implica, que a seção da humanidade revelará sua significação autêntica e que o casal humano encontrará sua forma verdadeira. Eu acho isso interessante, essa questão do casal... de ser melhor para o casal no geral, no sentido das relações do casal serem mais verdadeiras. E eu acho isso interessante porque meio que traz a questão de, tipo... vai ser benéfico pra todo mundo nesse sentido, né? Mas, enfim. Não que tenha que ser o ponto principal do movimento feminista, obviamente. Mas, assim, eu acho que agora a gente pode até trazer algumas questões sobre o livro, né? A época que ele foi lançado, que faz sentido porque que a Simone trouxe isso no fim, né? Tipo, esse é o último parágrafo. Esse que eu li é literalmente o último parágrafo do livro. Ou seja, assim, ela literalmente acaba o livro. Acabou, Assim acabamos. Assim acabamos. Finalmente, o segundo volume do Segundo Sexo. E ela literalmente acaba o livro falando, viu, gente? Se isso acontecer, homens e mulheres poderão continuar se relacionando, porém de forma muito mais saudável, muito mais agradável para ambos, né? Muito mais verdadeira e com relacionamentos mais profundos, etc. E é bem interessante, né, pensar isso, que ela terminou o livro dessa forma, porque... é isso, ela já sabia que o livro dela ia ser muito polêmico. Exatamente. Ela já sabia que os caras iam ficar putos, tá ligado? Ficaram. Que se tivesse um Twitter na época, ela ia estar sendo xingada no Twitter. Ela ia ser cancelada por ter lançado esse livro. Porque, ela assim, até a própria esquerda, assim, cancelou ela pra caralho. Tipo, primeiro que falaram que era o Sartre que tinha escrito, né? Ah, sim, famoso. Primeiro ponto. Depois falaram que era tudo ridículo, blá, 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 xingaram ela pra caralho. Até as pessoas da própria esquerda, né, da França na época, super falaram mal do livro, todo mundo falou mal do livro. E ele foi depois que ele foi revivido, né, pelo movimento Estados feminista. Unidos, pelo movimento feminista dos Estados Unidos, da segunda onda. Tanto que ele fez mais sucesso nos Estados Unidos primeiro e depois na França, assim. Isso é muito louco, porque, cara, ela ainda colocou aquilo ali no final, não dizendo que não é algo que ela acredite, mas ela sabia que ia ter esse backlash, então ela já colocou, tipo, olha, eu estou pensando no bem de todo mundo. E se a gente pensar, essa conclusão do livro é muito branda, sabe? É muito tipo, olha, gente, exatamente como a Letícia falou, estou pensando no bem de todo mundo, da sociedade como um todo. Sabe, ela não era uma Andrea Dworkin
Ela é dork e ela chega, tipo, com os pés na porta, tá ligado? Tipo, mas é isso, ela enfim. precisou existir, precisou andar pra que Andrea Dworkin pudesse correr. Né? Exato. Então, exatamente. Você vê que, por exemplo, uma mulher como a Simone precisou publicar esse livro lá nos anos 40, que na época nem recebeu a atenção e a fama que deveria, pra que depois o movimento feminista na segunda onda encontrasse E é esse interessante livro, né? também que no final ali, nisso. bem no finalzinho do capítulo, ela traz também Marx, né? Isso é bem interessante também pra trazer, tipo, ela conecta as visões dela com as visões do Marx em relação aos relacionamentos de homens e mulheres, né? Da questão da igualdade, que eu também acho que foi uma forma de mostrar, tipo, olha camaradas de esquerda. Olha a galerinha Olha a galerinha da esquerda. Marx já dizia, eu tô apenas continuando o pensamento dele. Exato. Tipo, eu fiz umas críticas a ele, eu fiz, mas a gente é tudo aqui da esquerda, bora lá, E galera. não funcionou, porque e não os funcionou. caras de esquerda ainda ficaram muito putos quando ela lançou o livro. E, como eu falei, ele nem teve tanta repercussão no início, assim que ele foi lançado, né? Depois que, lá pros anos 60, 70, que reviveram este livro e transformaram numa bíblia, né, do feminismo. Como antes nem era, assim, nem tinha tido tanto sucesso. Foi ter depois, como eu falei, por conta das feministas estadunidenses que pegaram o livro da Simone e basearam basicamente a segunda onda do feminismo toda nele, né? Tipo, foi a bíblia da segunda onda feminista. Que é por isso que a gente escolheu esse livro, né? Eu acho que nem precisava falar, mas enfim. Se tornou um clássico, né? Até hoje é um clássico. Então, assim, foi uma bíblia que ela nem sabia que estava escrevendo na época, sabe? Quando você faz uma coisa... Vocês não odeiam quando, tipo, acidentalmente vocês escrevem a Bíblia do feminismo. Sem querer. Sem querer, Eu tropecei ali rapidinho na esquina e escrevi a Bíblia do feminismo. Então, assim, Mas, é um enfim. livro muito, muito importante que permanece super atual até hoje. E que, cara, se alguém falar algum dia pra vocês que tá, tipo, ultrapassado, algo do tipo, não acreditem. Não acreditem. Porque não está. Mostrem 50 episódios desse podcast. Não acreditem. E a gente chega ao fim desta terceira temporada do podcast com essas reflexões e muito felizes, né, por conseguir fazer, porque, cara, não sei se existe, talvez eu esteja sendo muito arrogante, mas assim, eu não sei se existe nenhum outro projeto, pelo menos em formato de podcast, né, que esmiuçou cada capítulo de cada um dos volumes e trouxe tantas informações e convidadas e outras visões sobre cada assunto que a Simone de Beauvoir vai abordar. Gente, foi um se trampo. existe, eu não conheço, assim, então não quero falar que não existe, mas... Estamos muito felizes de chegar aqui até o final. felizes. E, cara, é o que a gente sempre fala, né? Esse aqui não é nosso trabalho oficial. Nós duas trabalhamos 8 horas por dia. Isso aqui dá um trabalho do caralho. E estamos muito felizes de conseguir ter continuado com esse projeto. Esse ano foi bem difícil. A gente relatou aqui várias dificuldades. A gente teve problema, teve mês que a gente ficou sem postar. Letícia pegou Covid. Eu peguei Covid. Enfim, foi um ano bem complicado e aleatório. Me mudei, teve várias mudanças aí de... Um ano bem maluco. Foi um ano maluco, foi um ano extremamente aleatório na minha vida. 2020 foi... Nossa, talvez até pior, não sei, tá ligado? Vamos fingir que não existiu, mas foi quando a gente começou, né, a falar desse livro. E muita coisa mudou de lá pra cá, né, da segunda temporada. Da primeira temporada pra cá, muita coisa já mudou. A gente conseguiu investir no design do podcast, a gente fez várias parcerias, trouxe várias convidadas. A gente tá muito orgulhosa de tudo que tem sido feito aqui. De como a gente conseguiu profissionalizar também o podcast, né? Essa segunda e terceira temporada e trazer conteúdos muito mais ricos, muito mais interessantes, com muita mais qualidade também, né? Do áudio e tudo mais pra vocês. Sim. Então estamos muito felizes. E ela falou aqui que tava tentando ler Simone há muito tempo e conseguiu mais por conta da gente mesmo, por conta do podcast. Desconheço lutas que façam com tamanho mais... exato, gente. Então, assim, a gente fica muito feliz de ouvir esse tipo de comentário. Não só de vocês, assim, mas esses dias mesmo também veio, acho que foi a Gabriela, né? Gabriela foi a nossa seguidora que mandou uma DM falando que o podcast ajudou ela a escrever o TCC, né? Entender Simone de Beauvoir para que ela pudesse escrever o TCC. Então eu acho que, assim, recebendo essa DM, eu falei, 2 anos da minha vida valeram a pena. Porque se eu puder ajudar pelo menos uma mulher a entender melhor este livro, eu já estou feliz. E eu sei que eu ajudei mais de uma, então eu já tô muito feliz. E a gente não recebe nada pra estar aqui, mas, cara, esse tipo de comentário e vários outros, tipo, a gente já ouviu também de ouvintes e apoiadoras e etc.,
o quanto, né, o trabalho foi importante pra elas. A gente já ouviu mulheres falando que saíram de relacionamentos abusivos ou de relacionamentos que estavam ruins por causa do que a gente falou, que é tipo assim... Você quer terminar seu relacionamento? Destruidoras de lares, ainda bem, né? Que alguns lares têm que ser destruídos, mas assim, é chocante, porque, cara, a gente tá aqui gravando aqui, né, pra vocês verem visualmente, somos apenas 2 meninas segurando um celular nesse exato momento, a gente não tem equipamentos bons, profissionais. Isso aqui não é, tipo, é roteirizado um pouco, mas não é 100% roteirizado. O de hoje foi bem freestyle aqui. Enfim, é feito no nosso tempo livre, é um projeto pessoal que nos traz muito, muito, muito propósito, acho, em tudo que a gente faz. Então, a gente fica muito feliz de continuar aqui. E, sim, a ideia é continuar para uma próxima temporada, mas vamos tirar as nossas merecidas férias. Vamos. Agora, por um tempinho. Sim. Vamos reformular algumas coisas e repensar aí no próximo ano, assim, o que a gente vai fazer. Com certeza vai continuar o podcast. Mas muito provavelmente não vai ser, talvez, tão focado em só um livro, como a gente fez. A gente já tá pensando em estratégias diferentes, pensando talvez mais por tema, juntando mais de um livro. Pensando em juntar 1 ou 2, tipo, 2 ou 3 livros sobre a mesma temática pra ir abordando, e não exatamente como a gente fez nesses 2 anos, tipo, capítulo por capítulo, mas sim os temas gerais de cada livro. E aí a gente já tem algumas ideias aí de livro, né? Que estamos até... Já demos um spoiler na live de hoje. Sim. Não, já temos algumas ideias aí de livros e além de outros projetos que estamos pensando aí pra 2022. Porque também é importante, se vocês estão ouvindo, né, só e não assistindo a live, é importante falar sempre que isso aqui não é só um podcast, né? É um projeto de mídia, digamos. Então, tem vários formatos, a gente quer trazer outros formatos. A gente quer voltar com a famosa newsletter que parou de novo esse ano, voltou esse ano, parou de novo. Enfim, a gente quer trazer de novo porque a gente gosta de escrever. A gente quer fazer outros formatos e outros conteúdos e, enfim... lançar outras coisas que não sejam só os episódios aqui do podcast em si. E melhorar aí mais pra frente, mas a gente tá com muita, muita ideia. Meu Deus, E o celular já tá avisando que tá 10% de bateria, então estamos só correndo. Estamos correndo aqui rapidinho. Com o final, pra falar que, cara, muito obrigada se você ficou do nosso lado durante esses 2 anos. Muito obrigada se você ouviu. Se você ouviu um episódio, já estamos muito felizes com você. Se você ouviu 2, 3, se você indique para amigas. Todos os episódios, a gente fica muito feliz com o seu apoio, com você nos ouvindo e seguir, assistir essa live. Se você conseguiu apoiar financeiramente, muito obrigada. Que fosse com R$2 por mês. Participar do Discord. Mesmo que tenha sido, enfim, R$2 em um mês ali, só em um mêsinho e depois parado, já ajudou muito. Então, muito obrigada se você ficou aqui do nosso lado, ouviu o Pessoal é Político em 2021, em 2020, enfim. Esse é o nosso episódio 50. Então nós temos 50 episódios pra você ouvir. Caso você não tenha ouvido as outras temporadas, volta lá, indica pras amigas, ouve. O bom do nosso podcast é que você pode ouvir, assim, quando você quiser, tipo, não precisa seguir uma... Assim, se você estiver lendo, claro, você vai querer seguir cada capítulo. Mas você pode ouvir, assim... Se daqui a 5 anos você decidir ler O Segundo Sexo e quiser ouvir o podcast pra te ajudar... Ou ouvir de novo. Enfim. Ou se você, por exemplo, estiver fazendo um trabalho acadêmico, ou sei lá o que você quer entender melhor. Ou conhece alguma amiga, conhece aquela amiga que tá tentando ler precisa, O Segundo Sexo e ela quer uma ajudinha, mande o nosso podcast. E indiquem para as pessoas. Indiquem. Avaliem no Spotify, agora dá pra avaliar Avaliem, também. Deem 5 estrelas. Sigam. E acho que é tudo isso. Estamos chegando a 10 mil seguidoras no Spotify também. Então, assim, ficamos muito felizes. Acho que é isso. Enfim, gente, muita coisa já mudou de lá pra cá. Vem muita coisa por aí, mais pra frente. A gente tá cada vez querendo se profissionalizar mais e querendo transformar isso aqui mais no nosso emprego, né? Porque já é basicamente um segundo emprego, mas, enfim, monetizar e trazer questões que vão fazer com que a gente consiga focar, né, oficialmente aqui. Porque foi onde a gente se encontrou como comunicadoras, então... Não tem como negar isso, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que nos conhece sabe disso. E eu acho que vocês nos conhecem um pouquinho, se vocês já chegaram aqui no episódio 50, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente. E agora que a gente tá voltando a viver em sociedade, pode vir nos dar oi. A partir de fevereiro estarei em Curitiba e a Isabela estará lá em Salvador. Então, é isso. E muito obrigada por ficarem até aqui.
Até ano que vem, feliz ano novo aí pra todo mundo. Que 2022 seja melhor do que esse ano, porque, meu Deus, que maluquice. E, enfim, se cuidem, se vacinem, tomem a terceira dose, fiquem vivas e cheguem vivas ano que vem. E estamos aí. E ano que vem tem mais. Quando? Tem mais. Não sei. Não vamos dar uma data. E fiquem de Lá olho. pra fevereiro, março. Fevereiro, março. E fiquem de olho na página, porque vai ter sorteio e vai ter vários conteúdos. Mesmo quando não tem episódio, vai ter conteúdo na página do Instagram. Então, @o pessoal é político. Acho que é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.